Olá, boa noite, tudo bom? Oi, Alessandra, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tá conseguindo me ver bem? Dá uma ajuda aí pra gente configurar pra ver se tá tudo certo. Boa noite, pessoal, quem tá entrando aí na live, aqui no Bazar Boston TV, na TV. Queria agradecer novamente a Thalita, a Alessandra, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês, para a comunidade brasileira que está morando aí nos Estados Unidos e para todo mundo que tiver acesso, que tiver ouvindo, tendo oportunidade aí de ver a live. Hoje eu separei um pouquinho do material para falar sobre depressão. Eu acho que a gente está tendo muitas informações sobre o tema e eu resolvi falar um pouquinho para vocês porque eu venho vendo dentro da prática clínica, né? Vou me apresentar também, mas falar já o tema para vocês ficarem sabendo, para vocês ficarem ligados e para vocês chamarem outras pessoas também para poder assistir, caso vocês vejam necessidade. Então a gente vê um aumento muito grande de casos de depressão ou de pessoas sendo diagnosticadas ou achando que tem depressão ou pensando em pessoas assim que acabam tendo alguns sintomas, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Bragança Bezerra, eu sou formado em psicologia, me formei no ano de 2013, atuo hoje na área clínica, já atuei também na área social, junto com crianças de serviço de acolhimento e também com adultos em serviço voltado para pessoas em situação de rua. Então, fui psicólogo dentro de uma instituição voltada para crianças e também em algum momento coordenei um projeto ligado a uma casa de passagem voltada para adultos que estavam por algum motivo em situação de rua, e a gente estava ali ajudando, auxiliando para devolver dignidade, para fazer um currículo, para conversar sobre trabalho, realizar oficinas. Então, a minha intenção aqui com vocês, para quem viu o banner ou para quem ainda não viu, é conversar um pouco sobre psicologia, sobre trazer um pouco do meu conhecimento clínico, da minha parte da área clínica, para a gente poder trazer um pouco de conhecimento para que as pessoas consigam buscar felicidade, buscar seu bem-estar, buscar autoestima, buscar confiança, e desse jeito também possibilitar que as pessoas conheçam mais da psicologia e entendam mais como a psicologia pode ajudar no dia a dia. Então preparei um textinho aqui, vou ler ele enquanto comento algumas coisas para vocês sobre a depressão. Então, a gente tem muitos casos na infância, e isso hoje a gente vê um aumento muito grande da depressão no período da infância, só que ainda existe muita dificuldade para o diagnóstico disso. Então, muitas vezes isso é confundido com o período da adolescência ou confundindo com a característica da criança e falado assim, é o jeito da criança, é o tipo dela. Então, às vezes a gente tem uma dificuldade para fazer esse diagnóstico. Mas é necessário que a gente fique atento para alguns dos sintomas que eu vou dizer aqui, para que a gente possa, em algum momento que vê alguma criança em sofrimento em algumas dessas características, a gente possa orientar ela a procurar, né, orientá-la, tanto ela quanto aos pais ou cuidadores, para que vá procurar ajuda especializada, vá procurar ajuda de um profissional. No adulto, ela surge, às vezes, a gente não sabe nem muito bem de onde, a gente não sabe nem muito bem por quê, mas ela surge também em outros momentos depois de um evento catastrófico. Então, alguma coisa que acontece com a gente que de alguma maneira deixa a gente impactado por esse acontecimento e acaba por desestabilizar a nossa vida e desestabilizar o nosso percurso que antes estava programado. Então, pode ser qualquer evento, depende muito da pessoa e do quanto a pessoa tinha de investimento. Olá, Thalita, tudo bom? Boa noite. Fiquei aí na live com a gente, falar sobre um assunto legal hoje, sobre depressão. Um assunto muito importante de ser dito, né? Legal nesse sentido de poder ter a oportunidade de falar sobre ele. Então, muitas vezes é um acontecimento que não vai depender de uma generalização. Então, não vai perder o emprego para todo mundo, ou ter um ente querido que faleceu para todo mundo, que vai desencadear a depressão ou desencadear algum sintoma. Depende muito da pessoa. Por isso que quando a gente vai fazer uma análise diagnóstica, a gente analisa todo o histórico da pessoa até aquele momento. A gente não simplesmente vê uma série de sintomas e critérios e fala sobre isso e dá logo um diagnóstico, um medicamento, uma orientação. Então tem um estudo por trás de ver esse histórico, ver como que a pessoa chegou nessa situação e como que a pessoa está nesse momento. Quais são realmente os momentos que ela está passando, quais são os parâmetros que ela chegou dentro do consultório para colocar essa demanda, quais são os sentimentos envolvidos, qual realmente é a demanda que essa pessoa está pensando nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. Então, é necessário que a gente tenha uma atenção especial para quando a gente começar a ter qualquer
situação na nossa vida que causa um desconforto tão grande a ponto de a gente não conseguir ter uma reação sobre ela. Então, a gente tem algumas características gerais, né, alguns critérios de classificação da doença, gerais, generalistas mesmo, que eu vou comentar um pouco aqui. Então, existe uma descrição, às vezes, parecida do ambiente, que na visão de quem tem depressão se torna empobrecido, e também na descrição de como você sente essa relação com o ambiente. Então, uma sensação de incapacidade pode surgir, de ser cobrado o tempo todo, tanto pelos outros ou por si mesmo. A tristeza se torna uma companhia constante, os choros podem existir e o cansaço é fato quando a gente está numa relação de depressão, quando a gente está falando da depressão como um todo. Então a vida antes que era saborosa e instigante e acabava por fazer a gente querer viver e querer buscar e querer fazer coisas, acaba se tornando translúcida. E por ela a gente vê uma espécie de vazio. Então a gente sente que a gente não tem mais conexão com as coisas, que as coisas se tornam distantes, as coisas acabam se tornando pesadas, acabam se tornando custosas de serem feitas. Então, existe também uma relação dos sentimentos que muitas vezes a pessoa pergunta, mas você está sentindo tristeza? E não necessariamente a tristeza vai ser a resposta na maior parte das vezes. Às vezes a pessoa fala, não estou sentindo nada. É como se eu não tivesse sentimentos mais. É como se eu não conseguisse me conectar com as coisas a ponto de conseguir sentir alguma coisa. E isso vai gerando uma falta de sentimento, uma falta de esperança, uma falta de vontade de realizar as coisas, de fazer todas as atividades que antes poderiam gerar prazer e que antes eram gostosas de serem feitas. E em alguns casos isso pode ser passageiro, então isso pode estar relacionado àquele evento que eu falei, às vezes catastrófico e que abala a pessoa. Então logo depois que aquele evento é resolvido, esse transtorno de depressão aí passageira, vamos dizer assim, com um nome não técnico, né, com um nome mais leigo, esse fenômeno acaba passando depois daquela situação ter passado, né, ter acontecido. Então, muitas vezes você pode ter um transtorno depressivo ligado a uma outra situação, a uma outra doença, a um outro transtorno. Então, quando esse outro transtorno, essa outra situação passa, às vezes a situação depressiva também tende a passar nesses casos quando ela é passageira. Mas se ela é persistente, ela continua ali por muito tempo, ela pode durar meses, ela pode durar anos, ela pode durar décadas, ela pode durar uma vida inteira. Então hoje a gente também tem um aumento muito grande do diagnóstico em relação à depressão por ser uma doença relativamente nova no nosso espectro, que a gente está dando a devida atenção no recente. Então a gente tem estudado mais, a gente tem visto como que funcionam as alterações neuroquímicas do cérebro, quais são os sistemas que são atingidos por esse desequilíbrio em relação aos neurotransmissores, em relação ao funcionamento do nosso cérebro em geral, e a gente também sabe algumas características gerais. Então, ela é companheira de muitas outras enfermidades. Então, muitas das questões de doenças terminais ou de doenças ligadas à velhice, quando a gente está envelhecendo, podem desencadear também uma reunião de sintomas que pode ser encaixado dentro da depressão também, com essa relação de estar junto com outras doenças, com outras situações. Então, ela também lembra uma doença oportunista, que também deixa a gente mais vulnerável e também torna a gente mais vulnerável para uma série de outras situações e doenças. Então, problemas cardíacos, de AVC, vícios, tudo isso potencializado quando a gente está num estado depressivo. Então, às vezes a gente desencadeia por algum momento da nossa vida um estado depressivo, um transtorno depressivo, acaba não cuidando e acaba desenvolvendo outras problemáticas por conta dessa depressão, que às vezes não foi cuidada, né, não foi pensada, não foi alvo de reflexão e acaba por se juntar com outras situações que vão desestabilizar a nossa vida e impedir que a gente consiga avançar, tanto na velocidade que a gente queria, quanto para conseguir conquistar as coisas que a gente gostaria de conquistar. Então, apesar de ficar a maior parte... Ah lá, a Alessandra está perguntando aqui, qual a dica para se ajudar uma pessoa em depressão, no caso de ser nós que não somos profissionais? Vou chegar um pouquinho nessa parte, vou falar um pedacinho sobre isso, e aí a gente expande o assunto e fala mais um pouco também. Então, apesar de ficar a maior parte do tempo focado em seu próprio mundo, a pessoa que está com depressão, esse mundo dela, às vezes está se quebrando para ela, na interpretação dela, então ela tem dificuldade de ver coisas boas nesse mundo, coisas que são positivas nesse mundo, e esse mundo acaba tendo cobranças, e por estar nessa situação a gente acaba não conseguindo vencer essas cobranças e realmente se estar em sintonia com a exigência que é feita pela gente, então seja pela gente ou seja pela sociedade em geral, e as coisas que a gente consegue realizar. Então a gente parece que está sempre em déficit, sempre não conseguindo realizar algumas coisas.
Então gera também por essa exigência, uma falta de concentração em alguns momentos, de atenção. Então a gente não consegue render da mesma maneira quando a gente está com depressão. Por isso que muitas pessoas às vezes falam que as pessoas são folgadas, ou são muito dorminhocas, ou são preguiçosas, mas não entendem a real relação que existe dessa doença com o ambiente. Então se torna mais difícil fazer as coisas, mais penoso fazer as coisas. O sono também muitas vezes tem essa influência, então ou a gente dorme demais quando está em depressão, ou dorme de menos e acaba tendo complicações em relação a isso, mas o sono tem um papel muito importante para a gente conseguir manter as nossas atividades. Então se a gente ficar 3 dias sem dormir, a gente para de render o que a gente estava rendendo. Por isso que é tão importante a gente ter um sono regulado e ter uma rotina de poder dormir horas que são o suficiente para restaurar a nossa energia. E a relação do prazer com a depressão também é muito marcada. Então a gente vai ver uma constante de uma perda de prazer em relação às atividades, em relação a situações que antes davam prazer e antes eram gostosas de serem vividas, acabam sendo coisas que a gente rejeita, e quando a gente está naquele momento depressivo, naquela situação, a gente acaba não querendo realizar atividades, e acaba também que a gente fica num humor que a gente chama de isolamento. Então a gente fica desolado. E não é só uma tristeza, é uma relação de estar meio perdido também. Então, o corpo também vai sentir essas relações, então a gente vai acabar tendo dores, são muito comuns, a relação de agitação ou atraso psicomotor, então a pessoa pode ficar mais lerda ou ficar mais rápida para fazer tudo, resolver tudo e poder voltar a deitar ou voltar a ficar isolada novamente. Tem ganho ou perda de peso, então existe essa relação também com a massa corporal. Para quem está com depressão, às vezes tem um ganho de peso e às vezes também tem uma perda de peso. Então, vocês estão vendo que depende muito da pessoa, como ela reage a esses sintomas. Então, os sintomas são meio generalistas. A relação do apetite também entra na conta. Então, algumas pessoas desenvolvem um apetite mais voraz, acabam por comer mais e desenvolver ganho de peso. Outras pessoas acabam por não ter apetite nenhum e por perder peso e acabar também tendo essa relação de uma problemática envolvida com a autoimagem. Então a pessoa às vezes vai ficar mais magra ou ficar mais gordinha, e isso vai acabar também gerando uma retroalimentação desse sistema para continuar tendo um momento de tristeza porque não está conseguindo avançar, e aí acaba que está muito magro, fica triste por conta disso também, ou está muito gordo, fica triste por conta disso também. Então também é um dos pontos que a gente sempre vai conversar sobre para também fazer uma espécie de equilíbrio, uma espécie de contra-controle em relação a isso. Na minha prática clínica, eu tenho visto muito que a questão da depressão sempre vem acompanhada de um olhar também para o passado. Então, em algum momento que alguma coisa desviou no plano e que acaba por descaracterizar o próprio plano como algo que a gente queria fazer. Então, é algo que a gente faz também e aquilo realiza, e a gente não vê aquilo como sendo nosso, ou não vê a gente chegando no lugar que a gente queria chegar. Então, é como se fosse uma quebra. Em alguns casos, essa quebra vem de uma forma muito abrupta e muito forte, muito certeira. E a gente consegue reconhecer isso como um término de relacionamento, como uma mudança, às vezes, para um país distante, igual ao caso de vocês, que já podem ter sentido isso em algum momento, como um luto por algum parente ou alguém próximo que veio a falecer, uma perda de emprego, um acidente muito grande. Todas essas questões podem ser o fruto, podem ser uma semente ali que cresce essa depressão. Então, essa quebra pode vir também aos poucos. Pode ser um desenvolvimento de anos e anos da pessoa ali lutando contra algumas relações, não sendo bem sucedida em algumas outras e acabando se frustrando com como acontece todos esses pontos da nossa vida. Sim, Alessandra, é uma frustração, existe essa quebra de expectativa, né? Então, essa quebra de expectativa pode ser tanto com relação ao mundo, com olhar esse mundo e se sentir frustrado por ele ser diferente do que a gente foi ensinado, ou do que a gente imaginou, ou do que a gente estava apostando que como ele seria, como as coisas aconteceriam e se desenrolariam, ou pode ser uma quebra de expectativa também com a gente ou com o outro. Então a gente pode acabar olhando para esse outro e ter uma quebra de expectativa e isso gerar para a gente um momento de crise que desenrola numa depressão, num momento depressivo, num transtorno depressivo ou as suas derivações dentro do espectro, que são mais nomes que a gente dá. Então não é só transtorno depressivo.
Então a gente tem mais delimitações. Então a gente tem um transtorno depressivo maior, um transtorno depressivo persistente, um transtorno disfórico pré-menstrual, que está dentro dessa caracterização também, decorrente, aí ele também um transtorno depressivo junto com substância ou junto com outra enfermidade, e os transtornos depressivos não especificados. Então a gente tem uma série longa de transtornos depressivos que são necessários de serem realmente bem feitos um diagnóstico para possibilitar que a gente realmente possa dar um medicamento correto no momento correto, se for necessário, ou que a gente possa também ir por um caminho correto dentro da psicoterapia para descobrir essas relações, tratar esse assunto, tratar esse transtorno, qualquer que seja, da maneira mais correta, da maneira mais embasada em técnicas científicas e tudo mais. E é importante a gente dizer também que a depressão, em alguns casos, ela incapacita a pessoa. Então a pessoa não se torna uma pessoa que consegue produzir da mesma maneira que ela produzia antes, ela não consegue se envolver com as coisas da mesma maneira que ela se envolvia antes, ela não consegue ter os resultados que ela tinha antes e ela continua sendo cobrada, muito provavelmente, da mesma maneira. E até ela desenvolver essa força interior para falar com alguém, para procurar uma ajuda profissional, ou espalhar isso, que seja para a família ou para a comunidade dela, vai um certo tempo que essa própria doença, esse próprio transtorno se desenvolve. Então é muito importante que a gente pense nessa relação de prevenção, de pensar sobre todas essas coisas que eu estou dizendo aqui hoje, para a gente ver se alguma delas não se aplica à nossa vida, para a gente poder buscar ter algumas relações. A depressão é um tema muito importante mesmo, Thalita. Eu realmente tenho visto um aumento muito grande desse tema na demanda da clínica. E a procura por um profissional vai ser um meio de você conseguir realmente ver se você está dentro de um caso depressivo ou não. Então, ter um diagnóstico, passar por um momento de uma observação clínica para ver se essas questões que você vive hoje realmente fazem de você uma pessoa com um transtorno depressivo, ou se você faz de você uma pessoa com risco para se ter um transtorno depressivo, e a partir disso tomar algumas providências para a própria vida, que a gente vai falar um pouquinho também. A questão da depressão tem uma incidência maior nos estudos que a gente vem acompanhando em mulheres, mas a gente tem algumas questões aí que talvez a gente possa problematizar essa questão. Então existe hoje sim um estudo falando que tem presença maior em mulheres. Mas a gente também vive numa sociedade bastante machista que coloca provações e dificuldades na vida da mulher mais do que na vida do homem. E por outro lado, a gente tem também um machismo imperante que impede os homens, muitas vezes, de procurarem ajuda e serem alvo dessas pesquisas para ver a prevalência da depressão ou não. Então acaba sendo difícil os homens conseguirem admitir que estão passando por um momento de dificuldade e que muitas vezes precisam de ajuda para passar por aquele momento de dificuldade. Então muitas vezes é dito como fraqueza, como mimimi, como frescura, e não, merece uma atenção especializada, uma atenção de verdade por conta da complexidade e do quanto essa doença pode ser incapacitante para a gente. Ó, a Alessandra mandou aqui uma pergunta: e quando essa pessoa não aceita ajuda, não se ajuda e está sempre na linha entre a razão e a emoção, até suicídio, como convencer? Posso falar um pouquinho disso? Ah lá, ó. E para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, você faz consultas online? Faço sim, Marco. Pode entrar em contato comigo depois que a gente conversa. A gente combina um momento para a gente conversar e ver sua demanda, para ver se eu sou capaz de atender e a gente conversa sobre isso sim. Eu vou falar em relação à aceitação de ajuda também. Então, vou falar um pouquinho sobre a outra pergunta que a Alessandra colocou, essa questão da gente, o que a gente faz, então, se a gente não é profissional da saúde mental, e convive com alguém em depressão e acaba tendo que alguém ali ser alvo dos nossas falas, ou porque a gente se preocupa com a pessoa, ou porque a pessoa às vezes vem até a gente para perguntar alguma nossa opinião, para pedir conselho, para ser acolhida. Então, quem convive com a doença escuta muito sobre força de vontade, sobre ir lá e fazer, escuta cochicho de familiares e amigos. E por mais que os outros tenham boas intenções de falar algo, tudo isso pode ser considerado uma provocação, uma afirmação da própria incapacidade, ou ainda uma prova de que não se está avançando, ou ainda a gota d'água que faltava para desencadear uma nova crise. Então, tendo dito isso, é muito importante a gente ter um cuidado especial ao falar com o outro. Isso independente se ele está num caso depressivo ou não. Porque muitas vezes o nosso julgamento era aquela única oportunidade que a pessoa teve para se expressar. Então, muitas vezes a pessoa vem e toma coragem para conseguir falar com você, porque ela confia em você, ela vê em você uma pessoa com afeto, com carinho, e às vezes você dá uma resposta de atravessado ou uma resposta não tão legal.
Então a melhor coisa que a gente tem para fazer nesse momento que a gente está em uma situação com alguém ali e essa pessoa passa por um momento depressivo, ou você desconfia que essa pessoa passa por um momento depressivo, é a escuta. Então eu acho que o primeiro relação que a gente tem para fazer é deixar a pessoa falar. Então como que a pessoa vai virar para você e falar sobre tudo, sendo que talvez ela não entenda tudo que ela está passando? Então fica uma complexidade na cabeça, a gente fica perdido, se instaura um certo caos na nossa possibilidade de análise e de conexão com algumas coisas. Então a gente é normal, a gente se sentir um pouco perdido quando está num processo depressivo. E por isso que é tão importante uma ajuda profissional, para poder, dentro de um ambiente da clínica, conversar sem julgamento, conversar tentando investigar as questões do passado que às vezes as pessoas não quiseram conversar com você ou com outras pessoas próximas. Então existe uma complexidade nessa doença, existe algo profundo para a gente conseguir trazer e tratar. Existe uma relação da gente conseguir fazer esse equilíbrio entre o passado que aconteceu e que não foi talvez da maneira que a gente gostaria que tivesse acontecido, entre o hoje, como as coisas estão acontecendo e como a gente está lidando e manejando as nossas situações do cotidiano, e o futuro, como são os nossos planos, os nossos ideais, os nossos momentos para realmente realizar alguma questão que seja importante para a gente, que está no nosso planejamento, que era o nosso sonho, que era a nossa meta, que era o nosso ideal. Então, num primeiro momento é fazer o quê? Você escutar, você virar para a pessoa e falar, fala mesmo, coloca. E acho que as questões todas, como a gente está também no Setembro Amarelo, que é um ponto que foi trazido, que é toda uma campanha feita para a prevenção do suicídio, também é importante que a gente não se pense como possibilidade de estopim para algo acontecer para alguma pessoa. Então, ao mesmo momento que a gente vai poder dar um acolhimento para a pessoa, a gente não é responsável pela pessoa tomar as atitudes. Então a gente tem que saber ter esse equilíbrio entre conseguir olhar para a pessoa e falar, ó, talvez seja muito legal você procurar ajuda médica, uma ajuda de um psicólogo, quer que eu vá com você até o local, quer que eu te indique alguém, quer que eu procure com você, quer que eu vá atrás de alguém que possa orientar a gente junto. Então eu acho que oferecer o ombro para a pessoa poder se acomodar com você e você ajudar ela a perseguir os sonhos e passar por esse momento de dificuldade, de sofrimento. Então eu acho que nesse primeiro momento, esse ponto do convencimento, ele passa por uma linha muito tênue. Então é muito importante que a gente, de tempos em tempos, deixe claro para a pessoa o porquê que a gente está falando isso, por que a gente está oferecendo um certo serviço para ela. Então é chegar com clareza e falar, ó, eu ouvi que você está numa relação de sofrimento, eu vejo que às vezes você está se sentindo um pouco perdida, ou eu senti isso de você, eu gostaria de poder ajudar, eu não sou uma pessoa que sei como ajudar, mas eu sei pessoas que podem ajudar. Olha, eu vi aqui alguns artigos científicos que a gente pode conversar também para a gente poder estudar junto aqui da comunidade. Eu via isso, eu via aquilo, mas óbvio que indo atrás de fontes confiáveis em relação... A gente pode conversar para ter mais dias também, Marco, e para falar mais sobre esses temas. E eu acho que o ponto principal que a gente tem que ter com o outro é empatia com essa dor, com esse momento de sofrimento, com esse momento de vulnerabilidade, esse momento às vezes de falta de balizamento para se conseguir olhar para a própria vida e ver que ela está avançando, ver que ela está conseguindo ir para certos caminhos, que ela está desenvolvendo, que ela está evoluindo, que a gente está conseguindo realmente olhar para a nossa vida e ver a representação do que a gente deseja para a gente e dos acontecimentos que a gente acha que são partes da nossa rotina e partes do nosso próprio ser, do nosso núcleo, de algo que sintetiza tudo que a gente é. Então, essa questão do... Não sei se ficou claro, vocês podem falar para mim se ficou claro ou não, como é que faz essa questão do aproximação, do falar para alguém, mas eu acho que esse ponto é muito relativo com a proximidade que você tem com essa pessoa. Então, se você é muito próximo dessa pessoa, se você é um familiar, se você é muito amigo dessa pessoa, insista, fale para a pessoa que isso pode ser bom. Né? Então, às vezes, achar um amigo em comum que já faz uma terapia para falar como é que é a terapia, para indicar um terapeuta, pode ser que sejam atitudes que façam essa pessoa desencadear um pouco de cuidado consigo mesmo, em busca de conseguir todas essas questões que a gente já vem conversando aqui, tanto da live da semana anterior quanto de hoje, que no final das contas é essa busca por felicidade, busca por sentimentos de bem-estar, por ter uma vida que seja condizente com esses planos que foram colocados,
com o ponto que a gente realmente se coloca de realizar coisas e se tornar realmente aquele ideal que a gente tem de ser humano, com uma boa moral, com uma boa postura, com um bom emprego, com um bom lazer. Então, todas essas questões, isso não quer dizer que essas morais, essas coisas venham do psicólogo e do terapeuta. Isso quer dizer que tem o seu próprio desenvolvimento, coisas que para você vê como importante e vê para você como essenciais. Ó, o Marco falou aqui, muita gente assistindo, mas infelizmente muitos não têm a coragem de olhar para si mesmo e dizer que precisa de ajuda. É uma questão muito difícil, porque a psicologia em si já tem muita dificuldade como ciência de conseguir adentrar para as pessoas e possibilitar uma reflexão e um pensamento sobre todas essas questões. E por isso que eu acho que hoje, com a internet, a gente tem uma facilidade também de fazer um momento como esse. Para mim é uma honra estar aqui com 100 pessoas conversando sobre isso numa quinta-feira à noite. Depois de vocês terem passado pela rotina de vocês, eu ter passado pela minha, ter chegado aqui 8 horas da noite para mim aqui, 7 horas para vocês, todo mundo cansado, para ouvir algo que na verdade é eu clamando para vocês prestarem atenção na vida de vocês e se cuidarem. Terem carinho com a vida de vocês, com a história de vocês e com o futuro de vocês. Então, a questão toda da psicologia é em volta da gente conseguir ter autonomia, mas é em volta da gente possibilitar que a gente também, em busca dessa autonomia, tenha ajuda, tanto de um profissional, quanto de um familiar, quanto de um amigo, quanto de um artigo, quanto dos nossos estudos, quanto das nossas próprias reflexões em relação ao que vem acontecendo com a nossa vida e o que vem possibilitando a gente interagir com o ambiente do jeito que a gente interage e possibilitando a gente realizar as coisas que a gente quer realizar. E muitas vezes a depressão vem como um peso tão grande que acaba por minar essas possibilidades de realização. Então a gente vai passando os anos, e se caso a gente não consegue chegar em uma situação que a gente se sente melhor e a gente vê um desenvolvimento, a gente olha para trás e pode ter passado 5 anos que a gente não conseguiu desenvolver nenhuma habilidade nova, a gente não conseguiu realizar nenhuma meta, a gente não conseguiu se relacionar com as pessoas de uma maneira mais proveitosa para a gente e para os outros. Então a gente acaba se tornando uma pessoa desgostosa com a vida. E a gente consegue reconhecer isso com a gente mesmo. Então não quer dizer que uma pessoa rabugenta é uma pessoa depressiva. Então às vezes você encontra na clínica pessoas que são só mais rabugentas. E às vezes reclamam das coisas e tudo mais, mas vivem numa relação tranquila. Conseguem dormir, não tem crises também de ansiedade como comorbidade junto com a depressão, então fica tranquilo, não tem episódios de choro, tá tranquilo com todas as coisas. Não é isso, é uma questão de pessoas às vezes se sentir desligada da própria vida. Então isso acaba por fazer a pessoa, tanto com as suas interações com o outro, quanto as suas interações consigo mesmo, serem muito empobrecidas, serem interações que acabam sendo depreciativas. Então eu não sou capaz, eu não sou bonito, eu não sou inteligente o suficiente, a vida é injusta comigo, as pessoas são injustas comigo. Quando na verdade a gente pode começar a ter uma outra leitura de potencialidades, de possibilidades. Então, algumas coisas, quando a gente está com um processo depressivo instaurado, é necessário da gente saber. Uma dessas coisas é que quando você está com a depressão, ou quando você está em desenvolvimento da depressão, talvez você não seja a pessoa mais indicada para fazer um auto-julgamento. Porque o seu auto-julgamento provavelmente vai te colocar numa situação de inferioridade. Então, é muito importante você também hoje, aí que você está nesse momento, pensando sobre, olhe para você. Se tudo que você pensar sobre você for negativo, for depreciativo, for uma relação de empobrecimento, né, de taxatividade, de olhar para o outro, se você olha para você mesmo e se coloca como inseguro, como uma pessoa com baixa autoestima, como uma pessoa que está com vontade que as coisas não aconteçam, que não vê mais alegria no mundo, que não vê mais prazer no mundo, que vê as coisas com muita dificuldade, com muito peso, com muito rancor, com muita mágoa, todos esses sentimentos podem fazer você olhar para a vida e não querer mais viver. E isso pode desencadear no suicídio. Isso não quer dizer que todas as pessoas que se suicidam acabam tendo um diagnóstico de depressão ou algo do tipo. Mas existe uma relação entre as duas questões. Então, a gente tem um alto índice no Brasil e no exterior de suicídio. A gente tem um alto índice de depressão e a gente tem algumas medidas, alguns cuidados para a gente poder realmente olhar para a gente e começar a analisar se a gente está nesse caminho, se isso é algo que no futuro
pode ser desenvolvido e pode atrapalhar a nossa vida para hoje a gente começar a tomar algumas atitudes. O Marco falou que a gente entrega muita cesta básica para algumas famílias aqui, e quando as pessoas recebem, a gente percebe que ela quer se abrir com alguém, quer desabafar sobre os problemas que estão passando. 5 minutos somente ouvindo ela, quando levantamos da mesa, dá para perceber como a fisionomia dela muda. Realmente, a gente tem mudanças muito significativas nesse início do processo de lutar contra um episódio depressivo ou contra um transtorno depressivo. Então, muitas vezes, isso também é algo que eu falei na live passada e vou sempre repetir, é muito importante que a gente procure profissionais habilitados para que a gente também não tenha essa falsa esperança e essa falsa impressão de uma resolução rápida ou milagrosa sobre a depressão. Então, a depressão especificamente, todos os outros transtornos acompanhando, requerem que a gente olhe para eles com muita complexidade, com muito carinho, com muito cuidado sobre tudo que está acontecendo. Para a gente não ser simplesmente ter em algum momento do percurso falta de ética com alguma coisa, ou esquecer algum pedaço do tratamento, ou esquecer alguma importante parte do processo terapêutico de desenvolvimento de habilidades para lidar com todas as situações que a gente acaba vivendo, que a gente acaba passando. Então é muito importante que a gente saiba que essa relação vem de muito tempo com tudo o que aconteceu na nossa vida. Tem uma parcela que a gente tem ainda em estudos, mas que fala da parte genética dessa enfermidade, né, desse transtorno. Então, se a gente tem pessoas na família que têm um incidente de depressão, existe uma maior probabilidade de pessoas dessa mesma família desenvolverem o transtorno, né? Alguns dos transtornos ligados ao transtorno depressivo, como a gente diz, de uma maneira maior, mais generalista. E o que a gente pode fazer, então, se a gente está pensando muito em tudo isso que eu já comentei, da relação da insegurança, da falta de prazer, da falta de vontade de explorar o mundo, de explorar o nosso ambiente, se a gente está com dificuldades no trabalho, de relacionamento, e isso acaba frustrando a gente, isso acaba distanciando a gente do que a gente gostaria de ser, do que a gente gostaria de realizar. O que a gente pode fazer? No começo de tudo, gente, a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso próprio caminho. Então, nesse momento, é importante que a gente olhe para a gente, então que a gente não olhe muito para o outro. Então, esse cuidado de falar com o outro e para o outro. E olhando para a gente, o que a gente realmente pode hoje começar a fazer para ter esse desenvolvimento de sentimentos positivos e de relações positivas de bem-estar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar os aspectos da nossa vida, então os ambientes em que a gente faz parte da nossa vida e que fazem parte da nossa vida, para a gente ver como é que eles estão, para a gente tentar achar o primeiro momento que a gente vai começar a agir. Então, vamos supor, por exemplo, eu. Então, eu sou filho, tenho uma família, e eu sou filho do pai e filho da mãe, isso é diferente, ser filho do meu pai e ser filho da minha mãe. Eu tenho a minha participação com os meus primos e com os meus familiares que não são da minha família nuclear. Eu tenho meu trabalho, eu tenho os meus gostos em relação aos meus hobbies, como a parte toda de atuar e de teatro. Eu tenho a minha relação com a minha companheira, eu tenho minha relação com os meus amigos, eu tenho o meu trabalho com a psicologia e o meu trabalho que eu tenho fazendo conteúdo. Então eu tenho vários aspectos da minha vida, aonde dentro desses aspectos eu ali interajo com o meu ambiente e com algumas pessoas. E dentro desses aspectos da minha vida eu vou olhar para eles, qual deles gera esses sentimentos ou acabou que nesse momento ele é mais custoso para eu fazer e para eu realizar. Então vamos supor que no meu trabalho eu estou tendo muita dificuldade, então eu não estou conseguindo no meu trabalho, não estou conseguindo me concentrar lá, e não está sendo legal, e não está sendo divertido, e eu não estou conseguindo lidar bem com as coisas que estão acontecendo. Então dentro do meu trabalho eu vou começar a analisar ele e refletir sobre como ele interage com a minha vida e como ele encaixa na minha vida como um todo. E a partir daí você vai começar a analisar as consequências de mudanças que vão começar a ocorrer. Esse é um dos momentos para a gente ter uma maneira simplificada, uma maneira didática de conseguir olhar para os aspectos da nossa vida e ver aonde que existem lugares que podem existir ações. Porque de uma maneira ou de outra, a gente vai ter que começar a modificar o nosso comportamento, a nossa vivência dentro das relações que a gente tem, para começar a ter resultados diferentes. Então, se num primeiro momento a gente está com depressão e está num processo depressivo e as coisas estão de uma determinada maneira, se elas continuarem dessa determinada maneira, provavelmente elas continuarão assim e elas ficarão da mesma... Opa, eu mudei a câmera aqui, só um segundo. Aí. Se as coisas continuarem da mesma maneira,
muito provavelmente a gente vai continuar se comportando e se sentindo da mesma maneira que a gente estava. Então a gente tem que começar por algum momento, em algum lugar, modificar algumas relações do nosso ambiente, do mundo, para que a gente tenha resultados diferentes e assim possibilitar que a gente comece por algum lugar a modificar a nossa vida em busca de ter esses sentimentos prazerosos, de ter algumas conexões mais harmoniosas com a vida como um todo. Uma das coisas que eu sempre indico e que, obviamente, todo mundo já passou por algum momento de receber essa indicação, são exercícios físicos. Então, tanto os esportes, por um lado, para gerar o sentimento de identidade, quanto os exercícios físicos são coisas indicadas, como as artes também. Então, uma das coisas para quem tem depressão ou está num momento que não é tão legal, é importante você se relacionar com coisas que outros seres humanos inventaram ou fazem, que possibilita para esses outros seres humanos prazer, para que você também se possibilite ter um pouco de prazer. Então isso não quer dizer que tudo que dá prazer para o outro vai dar prazer para a gente, mas tudo que o outro sente prazer, a gente tem potencial de sentir prazer também. E qual que é esse prazer? O prazer, às vezes, de torcer por um time, por um determinado esporte, o prazer de ver um show musical, o prazer de tirar um tempo para tirar fotografias, o prazer de pintar um quadro, o prazer de ir a um museu, o prazer de fazer um piquenique, o prazer de possibilitar para você mesmo um momento de relaxamento, então fazer uma massagem. Então o prazer para você mesmo ter um momento com as pessoas que você gosta, que seja um momento de tranquilidade, um momento de lazer. Você mesmo participar de uma atividade física que libera uma série de hormônios, que possibilita também você sentir um pouco de felicidade, um pouco de relações com o seu ambiente que sejam favoráveis para você. Então a gente sabe que dentro da pessoa, dentro das relações que a gente estabelece com o mundo, existem algumas coisas que possibilitam a gente ter aquele olhar sem uma responsabilidade, sem uma preocupação, sem uma cobrança. E geralmente nesses lugares a gente encontra a tranquilidade, a gente encontra a paz. E a tranquilidade e a paz geram pra gente uma série de possibilidades de reflexão. Pra gente olhar que a gente conseguiu chegar no momento que a gente está tranquilo. Então a gente não está ansioso, a gente não está se cobrando, a gente não está se sentindo inferior, a gente não está se sentindo aquém do que a gente poderia ser, a gente não está se sentindo frustrado. Então a gente achar no meio das todas as coisas que a humanidade faz, e obviamente a gente só tem tido mais coisas que a humanidade faz e se engaja, algo que a gente se identifique, que possibilite a gente entrar num grupo e se sentir pertencente a algo, seja esse algo religioso, seja esse algo tecnológico, seja esse algo objeto de lazer, seja as artes, sejam os esportes, seja o que for, que possibilite a você ter um momento de tranquilidade, um momento gostoso, é algo que você deve investir seu tempo em prol de ter mais isso na sua vida. Por quê? A depressão como um todo vai ser uma espécie de doença que te tira algumas coisas. E aí, a gente sabendo que ela vai tirar algumas coisas de você, é importante que a gente, com os nossos comportamentos, possibilite colocar algumas coisas dentro da nossa vida. Então a gente sabe que a gente vai se sentir mais triste em alguns momentos e vai ter altos e baixos. A gente sabe que vai talvez ser mais difícil pegar e levantar da cama ou não ir para a cama. Então também é necessário que a gente, sabendo das dificuldades de se passar por um processo de cura, um processo de tratamento da depressão, a gente sabe que a gente vai ter em alguns momentos alguns escorregões e a gente vai acabar se sentindo mal de novo. Então a gente vai ter esses altos e baixos, como eu disse, mas a gente vai ter em alguns momentos essa relação de ter alguns pontos intensos que fazem a gente ver e vislumbrar que a gente ainda pode se conectar com algumas coisas e isso tudo pode fazer o sentido pra gente. Vamos ver aqui algumas questões que falaram. Então a Alessandra falou que o Lucas começou a pedalar e disse que está melhor. Isso também gera disposição na gente para conseguir fazer e estabelecer essa rotina. Mesmo a gente achando que não tem depressão, seria legal fazer uma consulta para descobrir se estamos com depressão. Então, a questão toda da depressão e todo o diagnóstico feito em psicoterapia e na psiquiatria, ele se estende por um determinado tempo. Então, provavelmente, para se colocar um diagnóstico fechado de depressão, a gente não vai conseguir fazer isso em uma sessão. Isso é uma série de sessões, um processo de tratamento. Mas se eu entendi, o legal de fazer uma sessão
é que independente de você ser diagnosticado com depressão ou não diagnosticado com depressão, isso talvez seja só um nome, porque como a doença realmente vai se manifestar em você e como você vai vivenciar esse transtorno é muito individual, é muito do sujeito. Então algumas pessoas, a gente tem exemplos os mais diversos, tanto de artistas como pessoas célebres aí que estão em alta, que às vezes tinham uma vida bem corrida e tranquila e acabavam fazendo para aparência, todo mundo estava achando que estava tudo bem e no final das contas a pessoa estava com depressão e acaba por ter problemas decorrentes, então a gente vê em alguns momentos acabar em suicídio e isso se complicar, a gente vê vícios envolvidos, a gente vê processos de pessoas que acabam não conseguindo mais trabalhar e acabam ficando reclusas, então a gente tem muitas diferenciações dependendo de como a pessoa encara e como as relações que ela vive realmente influenciam a vida dela naquele momento específico. Então, a depressão, apesar de ser uma grande bacia que a gente coloca todo mundo que sente determinadas coisas, as pessoas vão vivenciar isso de uma determinada forma muito específica. Então, a questão das psicoterapias, no geral, é a gente conseguir, por um lado, tratar isso quando isso é diagnosticado, e é ótimo a gente diagnosticar para poder fazer um tratamento efetivo, mas também é necessário também a gente, de uma maneira profilática, cuidar da nossa saúde sempre, para que a gente não desenvolva situações há 5, 10 anos para frente, para que a gente consiga se tornar flexível a ponto de olhar o que para a gente não tem feito tão bem e conseguir mudar para conseguir fazer o nosso ambiente proporcionar coisas boas para a gente, como eu já disse. Então, é uma questão da gente conseguir ter algumas habilidades também. Então, uma das habilidades que a gente precisa se desenvolver é a habilidade de se conectar com coisas, que é o que eu falei até agora. Se conectar com coisas que dão prazer. E quando eu falo coisas, eu falo realmente uma palavra indefinida para a gente ter muitas possibilidades aqui. Porque aqui pode ser tudo que eu já falei. Então, pode ser uma questão familiar, pode ser um projeto pessoal, pode ser um projeto comunitário, pode ser alguma coisa que faz sentido para você desde a infância, que você tinha deixado de lado e que hoje você viu que talvez seja algo para ser retomado. Pode ser N situações que você vai se conectar. Então esse é um primeiro ponto. A Alessandra pergunta aqui, a depressão é como vício? A pessoa não assume que está com? Então, depende muito e isso não necessariamente é como o vício. Então tem pessoas que estão em situação de vício e também assumem, então não é um padrão, não é toda a situação de vício que a pessoa não assume, e as pessoas com depressão geralmente também em determinada situação acabam por assumir, porque acabam vendo um reconhecimento nesses sintomas, nesses critérios. Então hoje a gente está, por exemplo, com 107 pessoas aqui na live. Provavelmente alguém escutou tudo que eu falei e falou, nossa, será que eu estou com depressão? Então quando a pessoa fala isso, geralmente ela vai atrás de um profissional para poder conversar, para poder olhar tudo que está acontecendo. Não, aqui não travou. Travou aí? Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Alguém me responde? Tá vendo? Ah, então tá bom. Então acho que travou só para Alessandra. Obrigado, Marco. A questão toda, gente, é de importância para a gente pensar, daqui a pouco já está dando nosso tempo e eu quero falar mais um pouquinho sobre coisas que a gente pode fazer para colocar. Uma questão muito importante é a gente entender esse processo e começar a encarar que a gente está dentro de um processo de cura, um processo de tratamento, um processo de desenvolvimento. Então, o que significa essa questão de encarar isso como um processo? É você não pular etapas, é você não mentir para você e é você possibilitar você ser carinhoso com você. A doença da depressão, ela é muito complexa, como já dito. Portanto, ela vai ter momentos de altos e baixos. E não adianta nada você, no momento de baixo, você se colocar como a pior pessoa do mundo e se inferiorizar e se xingar e, querer jogar tudo pro alto, sabendo que você ia chegar em alguns momentos que iam ser um pouco mais difíceis e que iam ser um novo tropeço e um novo recomeço. Então é importante que a gente consiga olhar para o nosso momento e falar, eu estou num processo de desenvolvimento, eu estou num processo de cura, então eu tenho que ser carinhoso comigo mesmo, eu não tenho que, numa primeira impressão que eu tiver, eu já jogar isso para mim como uma verdade. Então também entra na relação o como que a gente está interpretando as histórias que acontecem conosco.
Por isso que é necessário, muitas vezes, um acompanhamento profissional para que essas histórias que a gente conta para a gente mesmo, a gente consiga reanalisá-las dentro da clínica. Então, muitas vezes acontece uma situação. Então, eu estava lá e aconteceu alguma coisa e eu fiquei me sentindo muito mal porque eu estava no centro da minha cidade comprando tal coisa, vi uma coisa que eu não concordava, não consegui falar sobre aquilo, não consegui me posicionar e fiquei o dia inteiro falando, nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito aquilo outro, olha como eu não fiz tal coisa, nossa, como eu sou burro, como eu sou incompetente, como eu sou... E começa a ser esse ritmo de ser cruel consigo mesmo. Então é importante a gente cessar isso. Em algum momento a gente falar, cabeça, para de pensar assim, para de falar que eu sou ruim, eu estou num processo de ser melhor. E isso para mim, hoje, vai valer a pena para mim, para conseguir chegar até amanhã. Então, a depressão a gente vai lutar com pequenos passos e em pequenas batalhas. Se a gente for tentar, no momento que a gente está mais para baixo, ganhar uma guerra, provavelmente a gente vai perder essa guerra. E a gente vai ter uma nova crise. Então, é importante a gente colocar metas possíveis de serem realizadas. Então lá atrás, quando eu falei para vocês, em vários setores da nossa vida que a gente tem e a gente separa, então o trabalho, a família, o eu pessoal comigo mesmo, a minha religiosidade, a minha espiritualidade, os meus afazeres, os meus hobbies, dentro de cada aspecto da vida, dentro de cada setor da sua vida, o que dentro desse setor para você te gera esse incômodo e como que você dentro desse setor vai conseguir ser melhor a cada dia. E a partir disso, você vai também ter a possibilidade de treinar algumas relações que para você são ruins. Então eu já tive casos que eu atendi de depressão que toda a temática rolava e acontecia em torno da falta de interação que a pessoa conseguia ter com os outros. E isso gerava uma frustração, gerava uma cobrança, gerava um desespero, que gerava todos esses comportamentos depressivos. Então necessitou de uma habilidade de treinamento dessa pessoa conseguir se expor e se tornar vulnerável para poder chegar nos outros e conversar com os outros, para conseguir fazer amizades, conseguir manter identidades e manter alguns afetos. E a partir daquilo ali, outras coisas foram sendo resolvidas e aquilo foi amenizando os sintomas, até que um ponto, todos aqueles sintomas sentidos estavam sendo entendidos, estavam sendo pensados, estavam sendo alvo de reflexão, e acabou que por conseguir ter essa interação com os outros, aqueles sintomas foram diminuindo, até o ponto que a pessoa virou e falou assim, olha, eu acho que eu tô bem, não vou mais tomar o remédio, que tomava também com acompanhamento psiquiátrico, começou o desmame do medicamento, parou de tomar o medicamento, continuamos em terapia, depois de alguns meses em terapia a gente começou a passar para 15 dias, a pessoa estava interagindo bem, começou a colocar outra demanda que não era mais a relação da depressão, e a gente foi desenvolvendo a terapia para outras questões. Mas é possível a gente fazer, mas a análise para eu conseguir falar muitas mais coisas específicas, muito da vida da pessoa, de como ela está tratando a vida dela e como a gente vai traçar estratégias para que algumas coisas muito pesadas e muito difíceis, às vezes não sejam enfrentadas, mas sejam contornadas para a gente conseguir desenvolver uma habilidade para poder voltar atrás depois e enfrentar essa situação. Algumas situações vão ser modificadas completamente, porque às vezes a gente vive numa situação que gera tudo isso na gente. Então, eu quando morei em São Paulo durante um tempo, que eu estava numa cidade muito grande, vinha de uma cidade muito pequena, comecei a me sentir mal por conta da cidade como um todo. E num determinado momento eu falei, não, a cidade não é tão legal para mim, eu não vivo tão bem numa cidade tão grande. E não servia para mim naquele momento. Então, ter essa pessoa que em alguns momentos vai colocar alguns questionamentos para a gente conseguir pensar mais, de maneira mais profunda, de maneira mais complexa sobre esse assunto, vai ajudar a gente a conseguir tomar algumas atitudes. Para algumas pessoas, as atitudes são drásticas e elas acabam conseguindo tomar atitudes drásticas e melhoram. Para outras pessoas, são graduais e são pequenas, que é mais ou menos a linha que eu sigo. Então, a gente vai ter um monte de metas diárias para serem realizadas, metas semanais, vai ter uma reavaliação do que é o nosso passado, como que ele significou para a gente, que história que a gente está contando para a gente do nosso desenvolvimento, para a gente também ver o quanto que a gente às vezes é cruel e às vezes a gente é um pouco pesado com a gente mesmo. Então a gente também aprender a se respeitar dentro do processo, a gente aprender a olhar para a gente com carinho dentro do processo, que é um pouco também o que a gente consegue fazer quando a gente está diante de alguém que tem esse transtorno, que é também ter carinho, também considerar o processo. Ah lá, o Marco fala aqui, muitas das vezes me sinto muito inferior a outras pessoas. Isso acontece muito, Marco. Em determinado momento da vida, acho que eu ouso dizer que todo mundo pensa assim
E não pensar assim em algum momento da vida também pode gerar alguma consequência negativa. Se você pensar em todo momento que você é muito melhor do que as outras pessoas. Mas a questão toda é muito uma análise da nossa vida, de o que a gente já foi capaz de fazer. E entender que a vida, no final das contas, ela não é uma competição. Nós estamos todos aqui para viver a nossa vida. Muitas vezes a gente se compara e se coloca com o outro, mas se a gente for se comparar com o outro e se colocar com o outro, muitas vezes e todas as vezes a gente vai achar alguém melhor que a gente, alguém pior que a gente. E isso leva a gente a pensar numa questão de achar o nosso próprio caminho, para escrever a nossa própria história, para ter os significados que para nós fazem sentido. Porque muitas vezes a gente vai, por exemplo, pensar, mas vamos supor, um grande corredor de Fórmula 1 aí, então a gente pensa lá no Hamilton hoje lá, ganha muitas corridas e tudo mais. Isso não garante que ele vai estar feliz. Talvez isso garantisse para mim, que nunca corri, que tenho essa intenção, esse desejo, esse sonho, talvez para mim fosse isso. Mas para o cara que já corre todo dia, já faz isso todo dia, talvez isso tenha virado enfadonho, isso tenha virado chato e para ele não faça mais sentido e ele acabe não gostando. Você deu o exemplo do Whindersson Nunes aí também, então foi uma das pessoas que nos últimos tempos passou a abrir, né, a sua vida pessoal e dizer que estava num processo de atendimentos e num processo depressivo, que foi procurar ajuda. Então a gente vê nessa questão mesmo, né, nesse arquétipo do palhaço, da pessoa que traz você para rir, para comentar, para fazer aquelas graças todas que ele faz. Por trás daquilo ali existia uma questão de estar entristecido com a sua realidade, mesmo que a sua realidade não fosse empobrecida. Então a gente vê que às vezes uma questão da intensidade de como as coisas se mostram pra gente, como a gente consegue reconhecer essas intensidades dentro da nossa vida, também como algo importante. Então, às vezes a gente vive uma vida muito morna, que as coisas não acontecem, a gente acaba também por se cobrar por estar acontecendo algo, e a gente vê uma cobrança muito grande da sociedade como um todo. Hoje a gente tem uma sociedade que nos cobra a todo momento, então ela nos cobra para ser bem-sucedido, então hoje ela nos cobra muito conhecimento. Então hoje você entra no Instagram, no Facebook, igual a gente está usando essas ferramentas, então todo mundo aqui provavelmente usa também o Instagram, usa outras ferramentas de redes sociais. O que você entra ali e vê? Você vê curso de formação, você vê pessoas vendendo análise financeira, você vê coach, você vê terapeutas. Então as pessoas estão envolvidas em ter uma meta, em ter um porquê, em ter um propósito, em ter ideais, em ter ideias. Então a gente sente essa pressão por todos os momentos e por todos os lados para a gente poder ter uma resposta com o mundo. Só que muitas vezes a gente não se atenta e não vê isso como algo que a gente vai ter que escrever esse processo, esse caminho. Não vai ser algo escrito pelo outro e condensado pelo outro e jogado na minha vida que vai funcionar para mim. Então eu vou ter que desenvolver o meu modo de me tornar eu mesmo. E isso é um ponto complexo. Por quê? Porque isso exige que a gente olhe realmente para tudo que acontece na nossa vida e para tudo que a gente realmente vê na nossa vida com importância, com dedicação, com carinho. Ah lá, o Marco falou que ele está precisando de consultar. Ele falou que sempre que ele recebe um elogio, mesmo sabendo que ele fez um trabalho legal, ele acha que não merecia, que não mereço. Isso é um sentimento que ocorre muito, porque muitas vezes a gente tem aquela relação muito clara de que quando a gente faz o bom, a gente não fez mais que obrigação. E quando a gente faz algo de ruim, a gente sente no mesmo momento um juízo sobre aquilo, uma reprovação sobre aquilo. E aí a gente vê a importância da gente conseguir contar uma história pra gente que faça sentido pra gente. Porque você tá vendo quando você se sente assim, dessa maneira, que você viu que algo legal foi feito, que você foi reconhecido pelo trabalho, e aí o outro fala desse reconhecimento, mas dentro da sua cabeça tem você mesmo falando assim, não, isso não é merecedor, isso não vale a pena. E esse seu próprio eu que fala esse tipo de coisa, ele pode ser convencido a tratar você com mais carinho. E esse convencimento vem dessa análise de vida, dessa história de vida, esse conhecimento vem do aprendizado de conseguir ter uma valorização sua. Então, quando que você realmente conseguiu pensar sobre segurança, sobre autoestima, sobre confiança, sobre realização, sobre competência, sobre comprometimento? Então, todas essas questões, às vezes, se a gente não responde elas e elas ficam lá jogadas na nossa cabeça, a gente não tem argumento suficiente para falar que a gente é bom o suficiente. E isso é muito longe de dizer que a gente é melhor do que o outro. Isso quer dizer que a gente fez o que a gente poderia ter feito naquela situação
com muita clareza do nosso máximo ou do nosso potencial para ser dado naquela determinada situação. Então, se eu fui ali com clareza que eu vou fazer o meu máximo, que eu vou chegar e vou conseguir expressar o que eu já ao longo de anos consegui juntar e conseguir trazer para as pessoas e conseguir ali edificar algo que eu realmente me dediquei, que eu realmente olhei para aquilo com carinho e com tempo e com trabalho e tudo mais, eu também tenho que conseguir ver o quanto daquilo ali teve da minha participação. E é um ponto muito claro também dentro da psicologia que a gente tem nessa questão do não julgamento, do sigilo, do respeito com todas essas situações. Um ponto muito claro que se apresenta para todos nós é a potencialidade humana. Então, para o Marco hoje falando, Marco, você é o mesmo esquema de ser humano que eu. É o mesmo esquema de ser humano que todas as celebridades que existem. E é o mesmo esquema de ser humano de todas as pessoas, os 7 bilhões de pessoas que estão no mundo. Então, enquanto tem pessoas mandando naves espaciais para fora do planeta e outros no fundo do mar pesquisando as coisas, e outras fazendo arte, e outras fazendo teatro, outras fazendo música, existe você, que pode aproveitar tudo isso que está colocado no mundo. Tudo isso que alguém fez com muito paixão, com muito tesão, com muita vontade, você vai poder consumir isso. E hoje a gente tem um desenvolvimento muito rápido de todas as coisas. Então é muito necessário que a gente saiba do nosso importante papel dentro desse todo. E o importante papel dentro desse todo é continuar tendo a força e o foco para poder olhar para o nosso papel aqui, para a nossa representação do que a gente coloca como sociedade, como mundo, no nosso caminho, na nossa realização. Então eu tenho certeza que o Marco, como o Alessandro, como todo mundo que está vendo aqui, tem os seus objetivos, tem os seus ideais, tem aonde você quer chegar. E se não tiver, tem esse propósito para ser descoberto, para ser pensado, para ser ativado na nossa vida. Então é muito importante que a gente consiga, tendo um transtorno ou não, possibilitar a nossa própria vida ter um desenvolvimento. E esse desenvolvimento vem dentro da psicologia, isso é uma posição quase que central em todas as abordagens que a gente tem, na autonomia. Na pessoa conseguir reconhecer como funciona o seu ambiente, como que funcionam certas regras que acontecem dentro do nosso entorno, como que funcionam certas regras que acontecem com a gente e conseguir ter autonomia, conseguir escolher como que a gente vai viver certas questões. E não simplesmente ir vivendo sem saber o que está acontecendo, sem se atentar para o que é e para o que não é, possibilitando que a gente olhe para o que está acontecendo no nosso entorno e consiga decidir, consiga ser ativo naquele processo de falar, ó, tal coisa não é legal para mim, ou tal coisa é legal para mim, eu vou ali e vou até lá. E a Alessandra fala aqui, se encaixar, né? Então eu acho que se encaixar, a gente até pode se encaixar, mas se a gente tiver ido lá e feito o molde, porque a gente também vai olhar para o mundo e ver aonde a gente se encaixa com as coisas que a gente tinha, porque o mundo realmente tem possibilidade diversa hoje da gente se encaixar com o que quer que seja. Então, há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, a gente não tinha a possibilidade de estar aqui conversando. Eu no Brasil, em São Sebastião, conversando com vocês aí no exterior, e olha a possibilidade que a gente tem agora. Então, não é realmente só uma questão de se encaixar, mas é uma questão também de olhar esses encaixes da vida e moldar a vida também um pouco para abarcar o que a gente é, o que a gente gostaria de ser. Então, se a gente às vezes tem vontade de fazer coisas que ainda não foram inventadas e não estão sendo feitas por muitas pessoas, a gente pode ir lá e ter autonomia e ver como aquele mercado funciona, como determinada situação funciona, e ir lá e explorar e às vezes não se encaixar nessa inovação e possibilidade mais evolutiva de algumas relações. Então, é importante a gente se encaixar em alguns conceitos para a gente saber como a gente funciona em relação a isso. Mas não é importante a gente se encaixar para se limitar em relação ao que o outro colocou, ou que uma situação, ou a sociedade como um todo colocou. Então, é se encaixar, mas não é se encaixar. Espero ter sido claro para a Alessandra aí, qualquer coisa a gente conversa depois também. Então, é um ponto de a gente conseguir achar o nosso caminho, o nosso espaço. E também saber que esse desenvolvimento processual demanda muito investimento de tempo, demanda muito investimento de energia, mas ele é a única forma que a gente tem de garantir que a depressão ou qualquer outro transtorno não vai tirar totalmente a nossa capacidade de conseguir fazer algo dentro do planeta. Porque existem, e todos os transtornos têm essa potencialidade de serem incapacitantes, da gente chegar numa situação de estar tão
dentro de um processo depressivo, que a gente está tomando tanto remédio, que a gente está indo tanto em terapia e as coisas começam a não funcionar, que podem acabar no suicídio, ou que podem acabar numa doença oportunista, num AVC, num ataque cardíaco, pode acabar num vício que acaba numa outra enfermidade. Então, todas essas questões, elas estão muito intimamente ligadas com a nossa potencialidade de continuar vivendo em harmonia com aquilo que a gente já deseja, que a gente já pensa, que a gente já tem planejado. Até me estendi um pouco mais do tempo que eu tinha preparado. Queria saber se alguém mais tem alguma questão para eu responder, para eu falar sobre alguma coisa. Eu acho que eu queria finalizar isso, todo o processo aqui da gente fazer essa live falando de depressão, falando que isso aqui é só um detalhe de tudo que a gente pode falar sobre depressão. Então existem muitas e muitas outras informações que a gente tem que conversar. A gente pode ter um outro momento que a gente faça uma outra live também dedicada ao tema para a gente continuar essa conversa. Então, falar dessa questão de que aqui não tem como a gente falar sobre todas as questões envolvendo tal transtorno de tão complexo que ele é. Então existem muitos outros dados, é necessário a gente continuar buscando, é necessário a gente continuar conversando e pensando sobre isso. E queria dar ênfase realmente para a possibilidade que a psicologia tem de ajudar a gente nesse momento de sofrimento, para ele ser mais calmo, ele ser mais tranquilo, ele ser mais gentil com a gente mesmo, e ele possibilitar para a gente algumas técnicas que façam a gente conseguir sair dessa situação mais rápido do que a gente conseguiria sair, talvez, sozinho, e também com mais eficiência do que a gente conseguiria fazer muitas vezes sozinho. E quanto tempo de consulta por vez? Isso depende muito do profissional, Marco. Então, dependendo do profissional, você vai ter algumas consultas mais estendidas ou consultas menores, dependendo da abordagem dessa pessoa também. Eu, por exemplo, geralmente faço consultas de 1 hora, uma vez por semana, no mínimo, assim. Então, depois de um certo tempo, quando a pessoa já está comigo e a gente já conversou e talvez ela já esteja mais tranquila com toda a demanda, a gente pode espaçar mais de cada 15 dias, uma vez por mês, dependendo da situação. Mas geralmente é uma vez por semana, 1 hora. E por que também as questões devem ser tomadas com tempo no processo? Para fechar, para finalizar isso, para a gente entender essa importância do tempo no processo, por que é necessário a gente ter sessões semanais? Por que a gente não poderia, por exemplo, falar, vamos fazer 8 horas de sessão seguida e aí a gente já conversa tudo e já resolve tudo? Não, a gente conversa semanalmente para ter tempo para as coisas poderem acontecer durante o processo. Então a gente vai combinar numa primeira semana algumas mudanças de rotina, algumas mudanças em relação ao protagonismo dentro da sua vida e dentro dessas parcelas que eu falei que a sua vida se encaixa ou faz parte. É importante depois ter esse momento da semana para serem treinadas as coisas, para serem vistas como que a interação acontece, como que acontece isso dentro do tempo. Então vai ter um treinamento, vai ter um pensamento, vai ter uma reflexão, vai ter tempo que a pessoa vai se debruçar sobre si mesma para mergulhar profundamente dentro de si em busca de respostas e perguntas que façam ela entender e compreender como que a vida dela chegou até aqui, como que a vida dela está, o que ela tem que fazer para a vida dela seguir e o que ela tem que fazer para conseguir realizar esses sonhos, essas possibilidades que ela vê dentro da existência dela mesma. Então a gente tem essa relação do processo, a gente tem a relação das conexões que são necessárias de serem feitas, a gente tem os medicamentos que podem ser possibilidades de interação, em alguns casos eles são necessários e acabam sendo pouco possível. 8 horas de consulta com a gente, você tem que consultar com outro psicólogo. Os psicólogos também fazem consultas com outros psicólogos e também passam por momentos difíceis. Então, com certeza, eu também converso tanto com amigos quanto com psicoterapeutas para poder fazer essa conversa. Mas realmente, a gente às vezes tem que respeitar essa relação do processo, do tempo entre uma consulta e outra, para possibilitar que as coisas que estão sendo treinadas, estão sendo vistas, possam ter maturidade, elas possam também maturar ali e conseguir se desenvolver. Bom, pessoal, vou agradecer novamente a Thalita, a Alessandra, o Marco que participou hoje comigo aqui também. Espero o Marco entrar em contato para a gente poder conversar mais. Acho que a Daiana, minha irmã, também está na live, entrou aí para ver. Agradeço a todo mundo que veio prestigiar. Hoje a gente passou um pouquinho do tempo, então isso não tem problema também, é muito bom. Eu agradeço a todo mundo que estava aqui comigo até esse momento. Se vocês tiverem ideias de temas sobre para a gente conversar, também mandem aí, tanto na postagem que vai ficar com o vídeo depois, quanto para mim no meu perfil pessoal. Agradeço por todo mundo ter ficado até aqui.
E de verdade, vou pedir para vocês fazerem uma análise com vocês. Se alguma das coisas que eu falei hoje com vocês tocou vocês, ou pelo seu momento, ou pelo momento de outra pessoa, converse com essa outra pessoa ou converse consigo mesmo a ponto de conseguir pensar se isso tem atrapalhado a sua vida, se isso tem feito você gastar muito tempo da sua vida, se isso tem feito você gastar muita energia da sua vida ou se isso tem prejudicado as relações que você tem, tanto com os outros quanto com você mesmo e com o que você quer ser. Se qualquer uma dessas respostas for afirmativa, sim, isso tem incomodado, ou sim, isso tem gastado sua energia, ou sim, isso tem atrapalhado as suas relações com você, com o trabalho ou com os outros, é importante que você procure ajuda profissional, porque isso vai possibilitar que você consiga entender esse momento que você está, em busca de conseguir ultrapassar e passar por esse momento que você está, em busca de você conseguir olhar para a sua vida e conseguir efetivar a sua vida, para que aquilo não fique só na sua cabeça e quando você abre o olho está tudo diferente do que você queria, tudo diferente do que você imaginava. Então a gente vai conseguir trazer esse lugar de imaginário, esse lugar do que eu queria que fosse, para próximo do que é. Tanto conseguindo contar histórias pra gente que façam mais sentido e sejam mais condizentes com a nossa vivência, quanto conseguindo fazer ações que vão possibilitar ao longo do tempo uma mudança gradual no como a gente enxerga e como a gente age e interage com o mundo. Tá bom? Gente, muito obrigado. Uma bela noite para vocês. Se vocês se identificaram com alguma coisa, façam algo preventivo, que é fazer algo divertido e gostoso. Então, dê risada, saiam com as pessoas, saiam em relações às artes. Então, fotografia, cinema, teatro, artesanato, qual mais? Dança, música. Tudo isso envolve a gente, faz a gente ter mais tesão pela vida, ter mais colorido, as coisas ficarem mais tranquilas. As questões dos exercícios físicos, das atividades físicas e dos esportes também são lugares que a gente pode, de uma maneira provocativa, na gente mesmo, ver algo que vai dar prazer, que vai dar esse envolvimento, esse engajamento. Então procurem fazer alguma coisa bem gostosa para vocês. Então aproveitando que hoje é quinta, amanhã já é sexta-feira, final de semana tá aí. Quanto do seu final de semana está destinado para você e para você fazer algo gostoso para você? Se não tem no seu final de semana, no sábado ou no domingo, um momento que é seu, coloque na sua agenda você. É super importante você estar lá para que você consiga estar lá para os outros e para as outras coisas que são importantes também. Não se esqueça de você, tá bom? Muito obrigado, gente. Ah lá, o Marco tá agradecendo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Agradeço. E uma boa noite para vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.